Deixa só eu começar aqui a compartilhar a tela, rapaz. Bora lá, então? Então, vamos começar. Boa noite oficial para todo mundo. Meu fone, de vez em quando, tá dando um chucho. Qualquer coisa, sinalizem para mim, por favor, se por algum acaso ficar mudo. Vamos lá. Por que eu botei essa imagem hoje? Na verdade, seria mais interessante se eu tivesse colocado semana passada, né? Porém, antes tarde do que nunca. Semana passada a gente tomou banho, a gente lavou os cabelos, né? E a gente falou muito de abrir e fechar a cutícula. E aí eu achei essa imagem, achei interessante para a gente ter visualmente qual é o lance do que é uma cutícula aberta, o que é uma cutícula fechada, porque acreditei que assim os conceitos ficariam um pouco mais claros, né, de como cada produto age. Por exemplo, a gente falou que o shampoo abre a cutícula, que o condicionador vem para fechar, que não adianta passar a máscara depois do condicionador, porque aí a cutícula vai estar fechada, a hidratação não alcança a estrutura do fio. Então, assim, acredito que fique mais claro para a gente, tá? Essa questão toda. E aí também, na verdade, é um produto que ficava meio lá, meio cá, meio semana passada, meio hoje, né, na nossa continuidade aí da nossa rotina diária. Então, vamos lá, vamos falar do Inus Holly. É um produto tão esquecidinho no nosso portfólio, um produto assim tão negligenciado muitas vezes pela gente, mas vou te falar, tudo que eu li a respeito dele de feedback, da galera que usa, de experiência, todo mundo que usa só dá a nota máxima para ele. Então, não vamos passar a valorizar. Ele é do portfólio da velha guarda, né, dos produtos da empresa. E mais uma vez, eu acredito que seja um deles que, se não fosse tão bom, já teria saído, né? Tem outras tecnologias mais avançadas, mas se ele está aí é porque com certeza ele tem o seu valor. Então, o Inus Holly, qual é a função dele? Ele é um tratamento, a gente falou do shampoo anti-caspa semana passada, mas para a questão da oleosidade no couro cabeludo, caspa, seborréia, o Inus Holly também é um tratamento, tá? Ele cuida tanto dos fios quanto do couro cabeludo. Essa questão da caspa, ele trata sem ressecar os fios. Mas aí a gente fica pensando assim, caramba, mas ele é um óleo que combate a oleosidade? Como assim? Pois é, isso é por conta da vitamina E. Ele é um óleo de uma textura leve e de rápida absorção. E a vitamina E, ela vem para... Ela é antioxidante, a gente já entendeu isso, por diversas vezes a gente já falou dela. E ela vem para evitar a decomposição das gorduras que causam a caspa e a seborréia. E, por consequência, muitas vezes também a queda de cabelo, né? Por poros obstruídos, muitas vezes, né? A raiz do cabelo fica enfraquecida, uma oleosidade excessiva. Então, muitas vezes a gente pode agregar aí no shampoo anti-caspa ou até mesmo numa venda de Femilift, aquele lance de que você cuida de fora para dentro, de dentro para fora. Né? Ele vem para unir forças, tá? A composição dele é muito rica, os principais ativos ali do produto são óleo de semente de uva, tá? E o óleo de germe de trigo. Todos os dois ricos em vitamina E. Como é que a gente usa o Inus Holly? A gente aplica numa mão, conchinha, vem com a palma, vem com a ponta dos dedos da outra, vai aplicando no couro cabeludo, faz uma massagem. Ponta dos dedos, lembra que a gente falou que para todo mundo serve essa dica, mas principalmente para quem não tem, para quem tem caspa, para não estimular a descamação. Então, ponta dos dedos, massagear bem o couro, deixa agir de 15 a 20 minutos, depois enxágua, faz a lavagem normal. E ele, por ser um tratamento, você vai fazendo um desmame. Então, o protocolo oficial da empresa, assim, no primeiro mês, você indica a pessoa a usar 3 vezes por semana.
no segundo mês 2 vezes, no terceiro mês 1 vez por semana, e aí você avalia se vale a pena, já está ok para suspender o uso, se você continua usando 1 vez por semana, ou de repente 1 vez a cada 15 dias, você vai fazendo essa análise junto ao cliente, ou você mesmo, se for para consumo, tá? Ele não é um produto para ser usado ad eterno, ok? Então é isso. Ele não era um shampoo, não era um condicionador, não é um creme e também não é um finalizador, que é um segmento que a gente vai tratar hoje. Então ele ficou tipo uma perna lá, uma perna cá, tá? Pra gente começar, para finalizar uma parte e começar outra. Então, couro cabeludo já está tratado. A gente vai agora estudar os finalizadores que a gente tem. O nosso cabelo já está limpo, já está cheiroso, já está ok, pronto para ser modelado, para ser, né, para dar aquele tapa no visu. Então, vamos começar hoje pelas crianças. Estamos fazendo aí um revezamento. E a gente começa pelo creme de pentear. Tão gostoso isso aqui, gente. Quem tem filho dá vontade de espalhar um por cada cômodo, que é uma delícia, uma maravilha, um facilitador na vida de uma mãe e um pai que tem que desembaraçar o cabelo de um filho, sem parecer que está matando a criança. Ok? É um produto com ativos hidratantes potentes na formulação. Então, ele não só vem para desembaraçar, para facilitar o penteado, mas ele também hidrata profundamente o cabelo das crianças. Serve para meninos e meninas, naquele mesmo esquema da linha toda infantil, dermatologicamente testado, com base vegetal, sem corantes. Pode ser aplicado nos cabelos secos ou no cabelo úmido, tá? E ele é sem enxágue. Quais são os 2 principais ativos do creme de pentear? Óleo mineral, que é emoliente, que é hidratante e que é legal porque ele tem um baixo potencial irritativo. Então, a gente fala assim, mas o cabelo não irrita, mas a pele irrita. Mas o creme não é para pele. Quero ver conseguir pentear o cabelo de uma criança com 100% de garantia que esse creme não vai entrar em contato com a pele, de um rosto, de uma mão, de uma boca até. E o couro cabeludo, né? Apesar de que a indicação é comprimento e pontas, pode acontecer. Então, o óleo mineral dá essa segurança pra gente, tá? Com baixo potencial irritativo. E também a dimeticona, que é um tipo de silicone que vem para criar uma película nos fios das crianças para evitar a perda d'água, ou seja, ele mantém a hidratação dos fios. Então, ele vem para facilitar a vida dos pais na hora do desembaraço, mas ele também está tratando o cabelo dos piticos, tá bom? Continuando, a gente passa do creme de pentear para o gel da linha infantil. Meninos e meninas também. Meninos e meninas, mesmo esquema, dermatologicamente testado, também pode ser aplicado, tanto nos cabelos úmidos como nos cabelos secos. E ele tem uma fixação leve para média, tá? Adequada para o cabelo da criança. Aquela fixação que segura os cabelos no lugar sem ficar aquela coisa emplastada, aquela coisa artificial. Ele pode ser modelado tanto com pente, com a escova, como com as mãos. E ele trata também, ele não vem só para finalizar o cabelo das crianças, porque na fórmula ele tem algas marinhas e ele tem aloe vera. Então é um gel sem álcool, né? A gente às vezes até o gel, para adulto, né? O gel ele acaba ressecando um pouco no uso contínuo e esse gel infantil a gente não precisa se preocupar com relação a isso, porque ele tem esses 2 ativos que vão cuidando do cabelo, evitam que o cabelo das crianças fique ressecado, tá? Então segura o cabelo no lugar e já dá ali uma tratada nos fios, tá bom? Partindo agora para a linha H-Men. A gente começa pela pomada. Vamos começar pela pomada. Tá? Que veio com formulação nova, incrementada. A pomada, ela tem uma textura mais concentrada que o gel. Apesar dele ter uma fixação média, não é porque ele é concentrado que ele tem uma fixação muito puxada.
Aí, só um minuto. Ele é concentrado na sua textura, porém a formulação dele é leve, tá? Não deixa resíduo nos fios, não deixa aquele aspecto pesado. Ele tem pantenol na fórmula, tem cera alba, ou seja, forma um filme protetor que, além de segurar os fios no lugar, ainda dá brilho e protege. E tem caolin. Vocês lembram do caolin? Quando a gente estudou a máscara facial, que é uma espécie de argila branca? Então, ela está presente na fórmula da pomada também. Aumenta a resistência e a elasticidade, assim como faz com a nossa pele, faz também com os fios do cabelo. Você também pode usar no cabelo úmido, no cabelo seco, e pode ser usada diariamente, justamente por ser essa formulação com ativos que protegem os fios. Porém, a gente sempre orienta a não dormir nem com pomada, nem com gel no cabelo, ok? Então, usou durante o dia, chegou a casa, lavou, tira, ok? É o protocolo oficial. Saiu da pomada, a gente entra no gel também, da linha H-Man, mesmo tipo de fixação. Só um detalhe com relação à pomada, apesar dele ter uma formulação leve, tá? E de ser de uma fixação média, a gente orienta a pessoa a usar pouco produto, justamente por ele ter essa textura mais concentrada. Então é melhor que comece usando pouquinho, se for o caso, vai aumentando a quantidade na modelagem, do que usar demais e acabar ficando com um aspecto que não é o desejado pela pessoa, pesado e tal, tá bom? O gel capilar também tem o mesmo estilo de fixação, é a fixação média, ou seja, ele segura o cabelo, né, deixa modelado, organizadinho ali, só que ele não deixa o aspecto pesado. E um detalhe nesse gel que eu achei muito, muito interessante, tem alguém, acho, com áudio aberto, pessoal, vamos dar uma olhadinha e fechar, por favor, só para não atrapalhar a galera que está ouvindo, tá bom? Então, voltando. O gel da linha H-Man, ele tem um efeito memória. Eu não fazia nem ideia de que isso existia. O que é o tal do efeito memória? Com o uso contínuo, o cabelo vai ficando alinhado. Ele vai acostumando, principalmente aquela que geralmente, né, o homem, ele adere a um penteado e ele não fica igual a mulher, né, que joga de um lado, que joga pro outro. Ele penteia e fica. E todo dia ele vai pentear daquele mesmo jeitinho. Ou seja, o fio vai criando memória com o uso do gel e vai ficando cada vez mais alinhado o cabelo. Ou seja, manja o cabelo do Erinaldo Lima? Com certeza ele usa esse gel. Com certeza, porque o cabelo dele não desmancha por nada nessa vida. Tão bonitinho. Vai, sai de casa, volta, o cabelo tá, ó, impecável. Esse é o efeito memória, tá? Diferente de muitos géis que tem um efeito cola, tá? Esse é o chamado efeito memória. É um excelente diferencial do nosso produto. Ele é resistente à umidade. Isso é muito bom também, que tem gel que você vai num ambiente mais úmido, ele começa a pipocar o frizz do cabelo, começa a dar uma desmantelada. Esse não faz isso. Também pode ser usado no cabelo seco, no cabelo úmido, diariamente, porque a formulação não agride, porém, mesma coisa da pomada. Orientar a pessoa a não dormir com gel no cabelo. Ok? Agora a gente vai para essa coisa linda aqui, essa bênção na vida de qualquer mulher, qualquer homem também, mas mulherada, quem não usou, amanhã corre na franquia e pega. Isso aqui é um milagre em forma de óleo finalizador. Que eu vou fazer uma meia-culpa aqui, péssimo hábito de não ler rótulo, né? Quem aqui tem hábito de ler rótulo, gente? A gente tem que criar esse hábito, cara. Aqui vem as duas formas de uso do produto e eu, Lesa, por exemplo, não usava das duas maneiras, consequentemente, não orientava das duas maneiras. É um produto que pode ser usado tanto, ele é um óleo finalizador, como vem na embalagem, porém ele pode ser usado como pré-lavagem. E vou falar que eu já fiz essa testagem de domingo para segunda e o cabelo ficou, ó, topzera. Vamos lá, ele é indicado para todo tipo de cabelo, mas principalmente cabelos crespos, cacheados e tratados com processo
que tem algum procedimento químico, tá? Por quê? Porque são os cabelos que normalmente são mais ressecados, têm mais frizz, mas qualquer pessoa pode usar. Inclusive pessoas de cabelo fino, por exemplo, como o meu, porque ele é um óleo de uma textura muito leve. Ele é uma grata surpresa. Às vezes eu já ouvi muito de pessoas assim: ah, não gosto do meu cabelo lambido, ou meu cabelo é muito ralo, meu cabelo é muito fino, não se dá com reparador de pontas, com óleo. Dá para a pessoa testar. A pessoa fica de boca aberta. Eu fiz, a primeira pessoa com quem eu fiz isso fui eu mesma, e ele é absolutamente leve, ele não pesa em nada no cabelo, o efeito dele é na hora. Vocês vão entender por quê, tá? Quais são os principais ativos da formulação do óleo finalizador? Ele tem 2 silicones que deixam os cabelos mais penteáveis, previnem danos nas cutículas e dão brilho. E aqui eu abro um parênteses para os cabelos mais penteáveis, inclusive cabelos das bonecas, ok? Já desembaracei os cabelos das Barbie tudinho aqui de casa só com eles. Só isso aqui desembaraçou o cabelo das bonecas, tá? Então, para vocês sentirem o drama. Quem tem filha, mulher que tem os cabelos tudo mafonhados, sabe que nem com reza braba não chega uma hora que não desembaraça, e esse aqui desembaraçou. Para ver a potência do produto. Além disso, ele tem óleo de argan, né? Quem não ama um óleo de argan, e o óleo de girassol, tá? Que além de hidratar, eles preservam a cor. Então, pessoas que têm tintura no cabelo, ou até mesmo que nem meu cabelo é claro, se eu ficar exposta ao sol durante o período, parece que eu fiz luzes. Por um lado é bom, né, gente? Muda o visual na faixa. Mas dá uma sacaneada, né? Dá uma maltratada nos fios. E eles preservam a cor. Então é um ponto muito positivo do óleo finalizador. Então a gente pode usar ele, vamos lá, das duas formas. Entendidos os benefícios que ele traz, a gente pode usar ele como pré-lavagem. Como é que você vai fazer isso? Tanto para pré-lavagem como finalizador, a gente vai pegar de 1 a 4 gotas na mão, palma da mão, vai pingar, e aí você vai esfregar uma mão na outra para aquecer. Você ativa assim os óleos, os silicones e vem fazendo a fitagem, tá? Se você estiver usando ele como pré-lavagem, você deixa ele 5 minutos é o suficiente, entra no chuveiro, vai fazer a sua lavagem normal, vida que segue. Se você quer dar um tapa potencial aí, ou um cabelo que esteja assim precisando do impacto maior, mais ressecado e tal, você pode dormir com ele, tá? Você passa antes de dormir, no dia seguinte, amanheceu, você faz a sua lavagem habitual. Ele não deixa resíduo no travesseiro justamente porque os fios absorvem esses óleos, esse silicone, ele vai lá na estrutura, ele age a noite inteira e a textura dele por ser leve, então não vai ficar borrocado o travesseiro, nem nada disso, tá? Se for usado como pré-lavagem, vocês podem aplicar nele tanto seco como úmido. Ah, Karina, mas se é pré-lavagem, como é úmido? Pode dar uma borrifada, se achar que se adaptou melhor ou o cabelo reagiu melhor com ele úmido. Um pulverizadorzinho, um borrifador, umedece, aplica ele dessa forma que eu falei, fita, 5 minutinhos, banho, tá? Qual é a indicação? Usar de 1 a 3 vezes por semana, dependendo do grau de ressecamento. Mais que isso, não arrisquem usar só para não correr o risco de fazer um efeito rebote, de acabar ficando com um aspecto pesado demais. Apesar de toda essa característica de leveza que ele tem, tudo que é demais, tudo não, né? Muitas coisas, quando são usadas em excesso, acabam fazendo o efeito contrário. Então, comprimento e pontas, tá? Raiz, não. Se a gente for usar ele como finalizador, não usem no cabelo úmido, tá? Ele não faz o mesmo efeito, ele meio que se perde. Eu cometia esse equívoco também. Então, para usar como finalizador, para sentir principalmente o efeito do antifrizz, é no cabelo seco. E, por favor, se forem secar o cabelo no secador ou na chapinha, não usem o óleo finalizador, senão a gente frita o nosso cabelo.
para usar antes de calor, que é o secador, a chapinha, existe outro produto específico que a gente já vai ver, tá ok? Então, se for para secar o natural, aplica depois de seco, tomar esse cuidado para orientar ou para a gente mesmo, para não passar ele antes de secagem em chapinha, para não fritar. Então, ele, de uma forma ou de outra, ele vai nutrir os fios, ele vai criar uma película protetora, tá? E ele acaba aumentando. Lembra quando eu falei a questão da tintura, né? Que ele preserva a cor, não só com relação à tintura, como com relação a tem algumas progressivas que vão perdendo efeito conforme a gente vai lavando, né? Vai meio que saindo nas lavagens, vamos dizer assim. Que nem a tinta, vai dando uma desbotada conforme você lava, né? Entre outras coisas, mas conforme você lava. E ele vem para fazer essa preservação, faz com que a química, o processo químico dure mais tempo, que se mantenha bonito, né? Durante mais tempo. E quando eu falei do efeito Cinderela, aí é importante de usar ele como finalizador já no cabelo seco. A gente fala muito do efeito Cinderela no Age Reverse, né, no Booster. O que é o efeito Cinderela? É um efeito provisório. Tipo, deu a badalada da meia-noite e o efeito cai por terra, né? Então, é mais ou menos... o entendimento aqui é o mesmo. Ele vai tirar o frizz, ele vai selar as pontas, ponta dupla, ponta tripla. Ele faz essa selagem na hora. Lógico, depois de um tempo, ele perde esse efeito instantâneo, mas com o uso contínuo ele vai fazendo o tratamento, já que ele vai nutrindo a estrutura dos fios, ok? Mas pronto, na hora ele já baixa, né, o frisado do nosso cabelo, aquela ponta espigada, ela fica bem com um aspecto bem melhorado. Então, foi o que eu falei, de uma forma ou de outra, de 1 a 4 gotas, você vai adequar, vai fazendo o teste, né? Melhor, como a gente falou, começa com pouco, se for o caso, bota mais, aquece, fitagem e deixa, ou dorme com ele, ou deixa, ou depois de lavado, tá? Cara, na boa, confia em mim, isso aqui, só quem já testou sabe o efeito que faz no cabelo, é maravilhoso. Então, a gente já entendeu que se for secar com secador ou chapinha, não é esse que a gente usa. A gente vai usar o Thermo Protection, que é da mesma linha H-Expert, tá? Todo mundo sabe, ou a maioria já ouviu falar, pelo menos, que o calor em excesso acaba danificando a estrutura dos fios, né? E deixa os fios mais porosos, né? Isso significa que eles perdem a hidratação e os processos químicos mais rápido. Quando o fio está poroso, isso se perde de uma forma mais rápida. Então, o Thermo Protection, ele vem para isso, para proteger, fazer essa blindagem dos fios que vão ser expostos ao calor excessivo, tanto do secador como da chapinha, e não frita, né? Ele não frita, como a gente comentou do óleo finalizador. Então, ele vem fazer esse filme protetor. Cara, a fórmula dele é riquíssima de ativos, assim, top. Aliás, essa linha H-Expert, pelo que eu estava estudando, eu não sou da área, né? Aqui até a gente tem profissional da área. E se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me corrija ao final, Tainá. Os ativos que tem nessa linha são ativos que deixam profissionais da área de boca aberta, não só pela composição, como o custo-benefício. A gente viu isso quando a gente estudou a linha Resist Force, né, da sericina. A gente entendeu que a queratina, todo mundo fala em queratina, mas o troféu joinha mesmo vai para a sericina. E aqui, esses ativos que estão presentes tanto nesse finalizador, por conta do argan, no Thermo Protection, a gente pode não entender muito, mas se a gente dá um rótulo desse para os profissionais da área lerem, é um material de acompanhamento, de prospecção, de parceria, porque o custo-benefício para eles trabalharem e para eles revenderem, né, nos salões é muito bom, tá? E o resultado que eles vão alcançar com os clientes é top de linha, tá? O principal ativo que eu saquei do Thermo Protection é o ácido lático.
O ácido lático, quando ele é aquecido, ele preenche os espaços abertos na cutícula. Isso acontece muito em cabelos quimicamente tratados. Eu até, depois a Tainá até me corrige se essa associação que eu fiz tiver errada, mas me lembrou muito quando a gente estudou lá na linha HND, que a gente falou de como o ácido hialurônico age, só que na pele, que ele vem tipo um rejunte para unificar as células, e por isso ele faz o efeito do preenchimento na pele, tanto quando a gente toma o ácido hialurônico como quando a gente aplica, é esse mais ou menos, falando de uma forma bem popularzona, é a forma como ele age. Essa questão do ácido lático me remeteu a isso, porque ele vem para preencher também esses espaços abertos na cutícula do fio. Tá? Então ele acaba reestruturando os fios, como também aumentando a massa do cabelo, dando aquele volume controlado, né, e tal, não vai ficar, né, nem lambido, porque às vezes a gente faz a escova, o cabelo dá aquela minguada. Ele vem para dar um volume controlado, uma estrutura e reestruturar a fibra capilar, tá? E, obviamente, vai proteger, como a gente falou, do calor, deixando os fios mais resistentes e mais brilhosos. Então, o efeito final de uma escova e uma chapinha com ele é esteticamente mais bonito, além da proteção que ele faz nos fios, tá? Então, aquele esquema, depois da lavagem completa, a gente vai aplicar, e também é um produto que é legal prestar atenção na quantidade para não usar demais. Então, o protocolo fala em cabelos longos, colocar na palma da mão o equivalente a uma moeda de 10 centavos, e para cabelos menores, né, mais curtos ou menos volumosos, enfim, você ir fazendo essa adaptação de quantidade. Tá? Então, é melhor começar pelo menos, e se for o caso, complementar a quantidade, do que acabar colocando demais e fazendo o resultado um aspecto pesado. Tá? Vai proteger, mas de repente fica aquele negócio pesadão. Ondas estilosas da mesma linha. Eu achava que ele era só para cabelos que já tinham ondas, cabelos com cachos, cabelos crespos e tal. Quando na verdade não. Se eu tivesse descoberto ele quando eu tinha o cabelo maior, eu ia usar e abusar do produto. Porque ele é um spray texturizador, tá? Que modela o cabelo naturalmente. Então, tanto os cacheados, ele vai fazer essa ativação de modelar os cachos com um aspecto natural, mais solto, né? Uma coisa mais leve, como o cabelo, que é muito liso e que às vezes a gente quer dar uma mudada no visual, dar uma encorpada, manja aquele amassadinho, que às vezes a gente que tem o cabelo liso quer dar, né? Aquele falso desarrumado. Esse produto faz isso. Tá? Então, ele é indicado para quem tem cachos, sim, mas para quem tem o cabelo muito liso, quer dar aquela mudança de visual de vez em quando, para o cabelo não ficar sempre tão retão, tão lambido e tal. Então, como é que usa? Depois de lavar, você vai aplicar ele nos fios, tá? Mais uma vez, vai testando a quantidade, desembaraça, e a pessoa que tem o cabelo liso pode tanto usar bob como fazer o famoso rolinho com os dedos, né? Que vai enrolando, 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 prende com grampo, e você tanto pode secar naturalmente, como pode depois com os rolinhos ou com os bobs secar com um secador, depois vir soltando. Ele não vai ficar cacheado, né? Ele não vai fazer efeito babyliss, mas ele faz esse lance de ondas, de amassadinho, dá aquele volume legal. Tá? E para quem tem o cabelo já cacheado crespo, mesmo esquema, passa o ondas estilosas, tá? E vem com difusor, porque a gente já aprendeu que para cabelos cacheados e crespos, o secador dá uma espanada. O legal é vir com um difusor ou deixa secar naturalmente, tá? Então, ele pode ser usado no dia a dia, não necessariamente ele tem que ser usado no salão ou quando for fazer uma escova ou uma secagem. Né? Ele, para muita gente, funciona bem no lugar do leave-in, por exemplo, por ser uma textura mais leve, um spray, né? Então, ele é mais líquido, tá? Então, ele tem essa função aí, não só focar em cabelos cacheados, quando a gente for fazer uma testagem ou indicar o produto para alguém. Para quem tem o cabelo liso e quer dar esse efeito também das ondas, do amassado, ele funciona muito bem, tá? É aquele cabelo
falsamente desarrumado. E, por último, o último finalizador que a gente vai tratar hoje é isso aqui, ó, gente. Isso aqui é vida, não sei como eu vivia antes disso, que isso aqui é um shampoo a seco, isso aqui é vida, tá? Manja aquele dia, tipo, tu acordou atrasado e teu cabelo tá o ó do borogodó de sebo, tipo, não tem condição de você sair de casa sem lavar o cabelo? Isso aqui é. Isso aqui vai salvar a sua vida. Você faz academia, e na academia, onde não tem como você tomar banho, e você tem que ir para um compromisso, você tem que ir para o trabalho, ou, tipo, acabou em cima da hora e até tem onde tomar banho, mas não vai dar tempo, isso aqui na bolsa é salvação, tá? Ele limpa, é o shampoo a seco. Ah, fiquei tão empolgada, até esqueci de falar o nome do produto. Shampoo a seco. Maravilhoso, tá? Como é que ele funciona? Ele é um adstringente, ele vai limpar o seu couro cabeludo. Então, aquele aspecto de oleosidade, aquele aspecto não, né? A oleosidade que está ali presente, a sujeira, ele limpa. Porque ele tem partículas de arroz, então ele encapsula essa oleosidade. Como é que a gente vai usar isso aí? É no couro cabeludo, não é para ficar passando no cabelo inteiro, tá? Ele vai acabar resvalando nos fios, mas o foco é couro cabeludo, tá? Tirar a oleosidade do couro. Porque como ele tira a oleosidade excessiva, se eu ficar passando no comprimento e nas pontas, né, geralmente a oleosidade se concentra aqui em cima, então aqui pode acabar ficando ressecado demais, tá? Só para ver aí um equilíbrio. Então, a gente é pouco produto, você vai, tipo, dividir aqui assim, ó, mecha, aí você vem com ele, sacode, ó, tá vendo? Tem uma bolinha aqui dentro, você vai passar aqui no couro, solta, não se preocupa em limpar, ele vai ficar parecendo um talco, sim, esbranquiçado, sim, por conta das partículas de arroz, é assim que ele trabalha, deixa ele, tá? Depois isso tudo vai sair. Aí depois você vem dividindo em mechas, tipo, não precisa ser muita coisa não, aqui na lateral, tá? Aí meio, outra lateral, e deixa o produto agir 2, 3 minutos. Vai ficar esbranquiçado. O que você vai fazer? Com um pente, com os dedos ou uma toalha seca, você dá uma sacudida nos fios. Esse talco que se forma vai sair todinho e seu cabelo está limpo. Seu cabelo está brilhoso, seu cabelo está cheiroso, seu cabelo está sem frizz, porque ele faz tudo isso. Agora, só uma dica, tá? Né? Isso aqui é SOS, tá? Não é pra, tipo, nunca mais eu vou lavar o cabelo, eu vou viver de shampoo a seco. Não é assim que a banda toca, tá bom? Isso aqui é bom para levar numa viagem de trabalho, por exemplo. Enfim, amanhã, por exemplo, é um dia que eu com certeza vou usar isso aqui. Porque hoje não lavei meu cabelo, amanhã eu tenho que acordar cedo para ir pro Pilates. Eu não vou lavar o cabelo para quando voltar lavar de novo. Então, shampoo a seco é vida nas minhas quartas-feiras, tá? Ele tem 2 versões. A grande, que o custo-benefício é maravilhoso, mas tem a embalagenzinha menor também, que é aquela de bolsa, que é bom, excelente para a gente ter na nossa necessaire para transportar para cima e para baixo. Tá? Isso aqui é tipo... Eu era tarada da água termal, agora eu posso dizer que eu sou tarada também do shampoo a seco, porque isso aqui já salvou a minha vida N vezes. E ó, dica, dependendo do perfil da pessoa, eu boto na bag e ó, 100% de aproveitamento. Eu não boto para todas as pessoas, mas para aquelas que eu sei que tem esse perfil da raiz oleosa, do lance da academia e tal, eu boto 100% de aproveitamento. Tiro certo, tá? Quando a gente for usar, mantenha uma distância, tá? Uns 20 centímetros na hora de borrifar o jato, só para não ficar um troço muito concentrado. 20 centímetros é o suficiente. Depois de 2, 3 minutos, sacudir, o cabelo tá novo, tá? E é isso. Nosso cabelo tá pronto para a vida. Estamos com ele finalizado, modelado, cuidado, tá? Cabelo, ó, cabelo tá topzera agora. E aí, a gente tomou banho, se lavou, tá todo mundo limpinho, cheiroso, com o cabelo agora tratado, finalizado, inclusive, e tal. O que a gente faz na sequência da nossa rotina? Cara, a gente não saiu do banheiro ainda. A gente tá 4 semanas nesse banheiro já. Para vocês verem como a gente
Cara, a gente vive, passa o dia usando produto, não tem desculpa, tá? E mais uma vez, se a gente faz, todas as pessoas podem fazer, com qualidade e excelente custo-benefício, ok? Então, a gente tomou banho, tá cheiroso, tá limpinho. O que a gente tem que fazer na sequência para manter isso o dia inteiro, de preferência, ou maior parte do dia? A gente tem que passar um desodorante, né, galera? Ainda mais morando em cidade de praia, temperatura alta, morando, né? A gente quase no sul, Rio de Janeiro, aí no litoral também quase nada. Então vamos caprichar no desodorante, que é para não perder todo esse trabalho que a gente teve no box, né? Por causa de um pequeno detalhe. E aí eu coloquei umas observações aqui, porque às vezes é tão automático que a gente fica assim, tá, beleza, por que eu tenho que usar desodorante, velho? Né? É algo que a gente aprende, mas por quê? Além do óbvio, né, que é combater o mau cheiro, controlar o suor, hidratar e tratar as manchas. Hidratação da região da axila é muito importante, tem consequência direta no tratamento das manchas. Sabe essa galera que toda hora vem perguntar, vocês têm produto para clarear a mancha da axila? A gente vai entender aqui como é que essa dinâmica funciona. E o ácido glicólico não está nesse processo, tá? Mais uma vez falando. Então vamos lá. Combater o mau cheiro. O nosso suor, bom, usar um desodorante, a gente tem que entender que ele é um hábito de higiene básico, assim como é tomar banho, assim como é escovar os dentes, é usar desodorante, tá? Tem que usar. Então, combater o mau cheiro. O nosso suor, ele não tem cheiro. Não tem. O que para algumas pessoas causa esse problema do mau odor? As bactérias. A proliferação de bactérias. São elas que causam um mau cheiro. Em maior grau, menor grau, elas são as responsáveis. E essas bactérias, elas tanto surgem quanto se proliferam com mais velocidade em regiões abafadas e úmidas. Axila, né? Que ninguém anda assim, né? O tempo inteiro, né? Dando aquela respirada no sovaco. Não dá, não tem como. Então, é aí que o processo acontece. Então, originalmente, o suor não tem cheiro. Mas aí vem essas bonitezas dessas bactérias para sacanear a vida de muita gente, tá? Então, a gente mora em locais, enfim, o país como um todo, onde o clima é muito quente e é muito úmido. E a própria temperatura do nosso corpo, que gira aí em torno de 37 graus, é totalmente o campo ideal para a proliferação dessas bactérias. Então, já é o primeiro motivo de que tem sim que usar desodorante. Não tem desculpa, tá? Controlar o suor. Por que a gente tem que controlar o suor? Pelo motivo de cima. Quanto mais úmida a região, maior tendência vai ter na proliferação das bactérias que causam os maus odores. E aí a gente tem que prestar muita atenção nos produtos, porque esse controle do suor só é feito pelos desodorantes que vêm descritos como antitranspirantes. Se no desodorante não tiver escrito antitranspirante, ele não faz esse controle. Ele não vai evitar que você transpire. Você vai continuar transpirando. É uma necessidade do nosso corpo. As glândulas estão ali para expulsar o que tem que ser colocado para fora. Né? Fazer um detox, aí, as toxinas, uma porrada de coisa. Por isso que a gente transpira. Existem até umas coisas que na minha... Eu não sou médica, não sou da área. É um achismo, né? Totalmente achismo. Nunca pesquisei a respeito disso. Mas existe até procedimentos cirúrgicos em que as pessoas têm tanto problema com o mau odor e que elas tiram as glândulas, né, das axilas. Eu acho que isso vai sobrecarregar o organismo delas de alguma outra forma. Mas, enfim, mais uma vez, não sou médica. Então, a questão aqui é assim, eu quero bloquear a transpiração. Não. O ideal é que a gente controle, né, esse suor,
justamente para diminuir o mínimo necessário para o organismo se limpar, liberar essas toxinas, mas fazer esse controle da umidade da região para diminuir a chance da proliferação das tais bactérias. Hidratar as axilas. É importante a hidratação das axilas e a gente vai entender já já por quê. E o tratamento das manchas. Então, o desodorante, a gente usa desodorante principalmente por esses 4 motivos. E é legal a gente entender, porque entendendo isso, a gente quebra algumas objeções, tipo as que eu coloquei aqui. Eu coloquei porque eu já ouvi, por exemplo, tá? A primeira, por exemplo, mas eu ouvi que o alumínio causa câncer de mama. Mas para ficar em casa eu não preciso passar desodorante, eu tomo banho, eu tô em casa, eu não preciso usar o desodorante. Já ouvi também, mas ficar usando desodorante demais obstrui os poros. Então vamos lá. Primeira objeção. Não existe nada na literatura que comprove, que faça essa linkagem. E aí eu tô falando falando aqui, Brasil, pelo que eu pesquisei e todos os materiais que eu fui atrás. Os oficiais ainda dei uma fuçada aí pela internet. Sociedade Brasileira de Dermatologia, tá? O próprio INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, ok? Anvisa, que faz, né, o controle, né, das formulações e dos produtos que liberam por estarem aptos de acordo tanto com os ativos quanto com a quantidade desses ativos. Não tem nada, nem outros órgãos, instituições, literaturas internacionais que comprovem, que façam essa associação, que diga assim, realmente os sais de alumínio presentes nos desodorantes têm relação, causam o câncer de mama. Não tem. Então isso é uma teoria que está rolando aí muito, a galera mais natureba, uma galera mais antenada, e isso é ótimo, né? A galera está se preocupando, mas não tem ligação. É importante que a gente saiba disso. Tá? E se dá uma procurada na internet, facinho a gente acha, inclusive, um parecer. Tem um material da Glória Toledo, que, se eu não me engano, ela até botou para facilitar a nossa vida, esse parecer da Anvisa, que fala por A mais B que não existe nada que comprove essa teoria. Mas já que é um ativo tão, enfim, vamos dizer, como é que eu posso dizer? Controverso, polêmico. Para que as empresas continuam usando os sais de alumínio na formulação dos desodorantes? Porque é o ativo que comprovadamente controla o suor e combate a proliferação de bactérias. Então, eu tenho casos, por exemplo, de pessoas que, antenadas nessa questão, enfim, foram buscar, que hoje em dia no mercado já existem desodorantes que não têm alumínio. Ou eles são caríssimos, ou eles são acessíveis, mas independente do valor, as pessoas que eu conheço e que fizeram essa testagem, todas vieram para mim e falaram assim, não segura. É um desodorante que não segura. A pessoa pode até não ter problema com a questão dos odores, porque não necessariamente se tem, mas não segura a transpiração. Então faz a pizza embaixo do braço. O desodorante não segura, porque é o alumínio que faz esse papel, tá? Então é uma quebra de objeção, se alguém vier com essa teoria. Para ficar em casa não preciso passar desodorante. Se a gente entendeu por que a gente usa desodorante, a questão do controle do suor e das bactérias, você vai usar desodorante em qualquer lugar. Concorda comigo? Então, cai por terra essa teoria também. E a questão da obstrução dos poros também, se for assim, né, meu bem, a gente usa creme de nada, de coisa nenhuma e parte nenhuma do corpo. Porque o creme, realmente, quando a gente estudou a esfoliação, a gente entendeu um dos motivos da esfoliação é justamente desobstruir os poros. Remover excesso de produto, de resíduo, além de célula morta, além de poluição, esse acúmulo de produto, seja ele qual for. Aqui é a mesma coisa. Então, esfoliação, a gente entende, quando a gente estudou, a gente viu que é do couro cabeludo ao dedo do pé. A axila faz parte do corpo. Então, uma forma de tirar excesso de produto, de creme, seja do que for, inclusive de desodorante, a esfoliação.
Então, isso é outra teoria que cai por terra. Então, não tem desculpa para a gente não usar desodorante, gente. É importante, é hábito básico de higiene, tá? Entendido isso, vamos entender como funciona cada desodorante que a gente tem no nosso portfólio, tá? Vamos começar pelos aerosóis, tá? A linha Sens é o mais novinho aí, né? O mais modernoso. A tecnologia dele é surreal. Então, a gente tem umas informações aqui interessantes para a gente e para as pessoas que questionam o valor dele. É importante que a gente tenha em mente, tá? Principalmente a mulherada, não que não aconteça com homens, tá? Mas principalmente a mulherada acaba sofrendo com a questão do escurecimento das axilas por conta da depilação, tá? É um hábito que, na maioria das vezes, são as mulheres que têm. E a depilação, esse atrito, né, essa agressão, essa violência, essa agressão, acaba com o tempo provocando em muitas mulheres, em alguns homens também, mas na maioria dos casos nas mulheres, o escurecimento da axila, tá? Como a forma de prevenir, de tratar essa questão de escurecimento? A hidratação, que a gente estava falando lá no outro banner. Então, a hidratação, ela vai cuidando daquela região e vai fazendo com que a agressão seja menor com o passar do tempo. E o desodorante da linha Sens, ele é hidratante. Então, a pessoa quer prevenir o escurecimento da axila, ou tem um escurecimento leve ainda, né? Não é algo que ainda está muito manchado, esse desodorante é eficiente para isso. Você vai orientar a pessoa a esfoliar e usar esse desodorante, tá? Porque a hidratação dele, ele tem tantos ativos hidratantes no desodorante que é surreal de imaginar. Ele tem manteiga de karité, ele tem aloe vera, óleo de abacate, óleo de macadâmia, extrato de coco. Então, ele aumenta a proteção da região para diminuir as chances desse escurecimento na área, tá? Então, ele é extremamente hidratante. Outra coisa que ele tem de diferencial, o tal do efeito invisible, né? Que a gente vê em algumas propagandas também de outras marcas. Só que no nosso desodorante existe um ativo específico que faz o seguinte: quando a gente fala em efeito invisível, a gente pensa muito naquela mancha branca da roupa escura. Você passou o desodorante, botou uma roupa escura, fica aquele caminho branco, né, com o resíduo do desodorante. Esse desodorante da linha 6, ele tem uma tecnologia, essa tecnologia invisível que ele tem é para isso, mas também para as manchas amarelas que ficam nas roupas claras. Eu nunca tinha parado para pensar por que às vezes as roupas ficam amareladas na região da axila. É uma junção de fatores. São as bactérias, né, do suor, mas o sabão, a química do sabão usada para lavar a roupa, em contato com a fórmula dos desodorantes comuns, causam essa reação química que deixa a roupa da gente amarelada. E esse desodorante especificamente tem ativos que combatem essa reação química. Ou seja, com o uso contínuo dele, a roupa não vai ficar nem esbranquiçada quando for escura e nem amarelada quando for clara. Tá? 72 horas de proteção é proteção pra caceta. Ah, isso significa que eu vou usar desodorante um dia sim, 3 não? Não, gente, não é para economizar desodorante. Isso aqui quer dizer que com o uso contínuo você vai ficando cada vez mais protegido e a sua pele vai ficar cada vez mais hidratada. Esse é o lance do 72 horas, do 48 horas, do 24 horas, tá? Que com o uso contínuo você vai... A região vai ficando... Quanto mais você usa, mais ele te protege, tá? Essa é a ideia. E outro diferencial, a válvula desse desodorante aerosol, ela é importada. Então, ele é um jato seco, até aí ok, mas ele é um jato leve e direcionado. Quem usa desodorante aerosol, às vezes reclama do desperdício, né? Porque ele dá uma pulverizada. Esse não, é um jato pontual e muito, muito suave. Por consequência, ele agride a região das axilas, tem a relação também com a questão das manchas, tá? Por ele ser um jato mais delicado, ele não agride, né? Então, além de hidratar, tem essa questão do jato não agredir a região,
o que diminui muito as chances da axila ficar manchada com o uso contínuo desse desodorante. Tá ok? Saímos da linha Sense e a gente vem para os outros aerosóis do portfólio, que são os do Empire e os da linha Latitude. Tá? Quais são os benefícios? Jato seco, né? Ação antitranspirante. É importante frisar que todos os desodorantes do nosso portfólio são antitranspirantes, ou seja, efetivamente fazem aquele controle do suor que a gente viu lá no outro slide. Ele é sem álcool, ou seja, também é uma fórmula que não agride, tá? A axila. 48 horas de proteção, o único que tem 72 horas dentro do nosso portfólio é o da linha Sense, que promete essa proteção, que cumpre isso. Ele também não mancha as roupas, essa questão das manchas, de deixar a roupa esbranquiçada após a aplicação. E para quem gosta de usar ele para ficar cheiroso, para combinar o cheiro com o cheiro do seu perfume, tem a questão da perfumação, além da proteção. Tá? Saindo dos aerosóis, entrando nos roll-ons. A gente começa com o da linha Sense também, tá? O roll-on da linha Sense tem a mesma questão da hidratação, porque tem ureia e glicerina, assim como o aerosol também tem, tá? Ele tem ureia e glicerina. O aerosol tem aqueles outros todos ativos que a gente falou, tá? Então, esse também hidrata. Ele dá 48 horas de proteção. Ele não é aquele desodorante roll-on que fica baboso assim embaixo do braço, né? Tem um desodorante que fica meio aquela sensação melecada. Não, você passa, ele seca rápido, tá? Isso é legal, um diferencial. Mesmo esquema, né? As 48 horas, não quer dizer que eu vou usar o desodorante um dia sim, um dia não. Significa que quanto mais eu uso, mais ele me protege. Esse sim clareia a axila. Então, se a pessoa te procurar falando assim, quero um produto para clarear a axila, o que você vai indicar? Esse desodorante, com o esfoliante. Uso contínuo, não é tipo, vou passar hoje e amanhã minha axila tá branca, tá? Até porque a gente não pode prometer que as manchas vão zerar. Porque a gente, quando estudou pele, já viu que mancha é praticamente impossível dela zerar. A gente estudou o ácido glicólico, a gente falou disso, tá? Porém, melhora o aspecto geral da pele e traz sim um clareamento para a região. Então, vai melhorar muito. Então, tem produto para clarear a região da axila? Tem, o desodorante da linha Sense. Por quê? Porque ele tem vitamina B3 e a vitamina B3 é clareadora. Inclusive, muitas fórmulas de manipulação com o intuito de clarear a pele usam a vitamina B3. O outro nome da vitamina B3 é niacinamida. Então, se você ler niacinamida, é vitamina B3, que tem é um ativo clareador, tá? Então, esse desodorante faz isso, ok? Além de ser hidratante, que a gente viu que tem a relação também com a questão das manchas. E tem, em roll-on, tem também o da linha H-Men, né? Que é novo. A gente não tinha um desodorante roll-on na linha masculina. É invisible, tá? Essa questão das manchas claras na roupa. É 48 horas de proteção com uso contínuo. Quanto mais você usa, mais ele te protege. Ele não tem álcool na formulação. Muitos desodorantes masculinos, hoje menos até, se a gente for olhar, mas antigamente muito desodorante masculino tinha álcool para dar uma segurada também, né? Porque geralmente a transpiração do homem ela é mais intensa. E o álcool dava esse plus. Hoje as formulações evoluíram, né? Viu-se que o álcool acabava dando uma agredida, uma desidratada na pele e tal. Então, mas de qualquer forma, é bom a gente ter essa informação de que ele é sem álcool. E ele tem um efeito muito parecido com o da linha Sense. Ele clareia e ele hidrata, porque ele tem os mesmos ativos. Então, homens que depilam, né, que hoje em dia é muito comum por uma questão estética, por uma questão de, muitas vezes, do problema da transpiração, o homem acaba se depilando, justamente porque para facilitar a higienização, para suar menos na axila, e a depilação acaba escurecendo assim como na mulher, né? Ele tem tanto a ureia como a glicerina, que é o foco da hidratação, e ele tem a mesma niacinamida, que é a vitamina B3.
Então, para homens que têm essa questão do clareamento da axila, o da linha masculina faz isso também. Mas nada impede que o homem use o da linha Sens também. Tá, por uma questão de perfumação, porque eu gostei mais, é aquele esquema, não vai vir falar mais grosso ou mais fino que tá usando de uma linha ou da outra, tá? Então, mas é legal a gente saber que a gente tem 2 produtos no nosso portfólio que fazem essa questão do clareamento das manchas da axila, ok? Temos 2 produtos na sequência agora, que eu confesso para vocês que eu não achei muito material, pelo motivo que eu já tinha relatado antes. Desculpa, tá, gente? Eu só tô mandando aqui a mensagem pro pessoal das listas de transmissão, por isso que eu tô olhando aqui pro telefone, tá, galera do suplemento. Pronto. Senão eu acabo esquecendo. Então, a gente tem o de erva doce, que é Rolon também, que é um desodorante com uma proteção muito eficiente, porém comum. Promete 24 horas de hidratação, tá? Desculpa, de proteção, né? Que é o comum, tá? Não é ruim isso. O produto traz os benefícios da erva doce, como a gente estudou lá no sabonete, que é da mesma linha, que é o lance de ser calmante, de ser adstringente, de ser anti-inflamatório. Então, ele também trabalha nessa questão do combate às bactérias que causam mau odor, tá? E o Dynamic, que, cara, é o que eu achei menos informação, porém é o que eu tenho mais figurinha para trocar, mas assim, de experiência. Porque o Dynamic, para quem tem a questão do mau odor, do famoso CC, ele é tiro certo. Ele tem Rolon e tem creme, né? Tem as 2 versões. O Rolon é o mesmo esquema, não é aquele Rolon melequento. Ele é seco. O creme, ele é super emoliente, tem uma espalhabilidade muito boa, ele é sequinho. E a gente não pode dizer que ele é sem perfume, mas o cheiro dele, o perfume dele é tão suave, tão delicado, que é praticamente sem cheiro. E ele elimina, ele é um tratamento, porque ele inibe, literalmente, ele inibe a proliferação dessas bactérias, tá? Então, a pessoa que tem essa questão, na dúvida, é esse aqui que a gente vai indicar. Vai usar e vai indicar. Aliado à esfoliação, não tem erro. A gente é 100% de sucesso para todas as pessoas, inclusive aqui em casa, e para todas as pessoas para quem a gente indicou que tinham essa questão, né, do odor especificamente. Botei na bag, a pessoa usou, também não tem erro, tá? Então, assim, eu não tenho muita informação técnica para passar, porque eu realmente não achei material a respeito dele em lugar nenhum. E olha que eu fucei, velho. Não quer dizer que não tenha, eu que não achei. Tá? Mas ele é um tratamento para essa questão dos maus odores. Então, sem medo de ser feliz, tanto para usar quanto para indicar, tá? E o treinamento em si, por hoje é só pessoal, mas eu não poderia terminar sem antes dar esse lembrete aqui, que né, todo mundo que está aqui, eu acredito que tem entendido a importância do sistema. Se você tem alguma dúvida do por que é importante estar conectado no dia 19 a partir das 14 horas, você procura a sua linha ascendente, ok? Mas esse evento, o sistema é inegociável. E esse é um grande evento que muito em breve a gente vai ter o prazer de vivenciar ao vivo, eu creio, juntos, realmente juntos, vivendo a vibe de um evento desse. Enquanto não acontece, a gente trabalha com as ferramentas que a gente tem, então a gente se vê no sábado, no Rino D Fast Live, a partir das 14 horas, sem teretetê e sem mimimi. Bom, é isso aí. Perguntas, críticas, enfim, manda bala.